Bom, 8 de março, né? Feliz Dia das Mulheres. Hã? Vamos ler um texto sobre mulher aqui, então, né? Que bom aproveitar a ceia aqui. Vamos ler aqui, ó. Sobre mulher e sobre missão. Hoje é o março, é o mês da mulher, não, é o mês das missões. Que bom que é o Dia das Mulheres, mas é o mês das missões. A nossa igreja vai ser, nós estamos concentrando assim nossas ideias para fazer missões. E vamos estudar um pouquinho disso hoje. Eu vou pedir que possa abrir suas Bíblias no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5, se você puder abrir, pode ficar sentados mesmo, eu vou ler 16 versículos. E aí, seria bom que você me acompanhasse aí no segundo livro de Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, com ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O texto continua, mas eu vou ler só essa primeira parte aqui, tá bom? Que é só o que agora vai me interessar, tá bom? Vamos orar. Eu vou pedir que alguém leve o microfone para o irmão Mauro ali, olha. O Mauro está ali facinho, só para ele orar, por favor. Está aberto? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos
e te agradecemos, ó Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Senhor Deus. Agradecemos pelas suas misericórdias, ó Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai amado, e clamamos, ó Senhor Deus, que o Senhor abençoe nós no dia de hoje, Senhor Deus, para que possamos aprender da sua palavra, Senhor Deus, e glorificar a Ti em tudo, Senhor. Abençoe também, ó Senhor Deus, a mensagem, ó Senhor Deus, que possamos ouvir atentamente, Senhor Deus, praticá-la também, ó Pai. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, repito, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas vocês, mulheres, que estão aqui no templo, ou que estão aí nas redes sociais. Parabéns, vamos aprender alguma coisa hoje com esse texto. E a coisa que eu queria que a gente pensasse é: qual é a missão de uma mulher? A missão de uma mulher é a mesma de um homem dentro do Evangelho? Para o Senhor Deus, qual é o maior preparo para um homem ou uma mulher serem missionários? Aliás, como a palavra missões ou missão não tem na Bíblia, nós usamos essa palavra, mas ela não está na Bíblia, vamos pensar na definição. O que é missão? Qual é a definição de missão? Então, eu vou lá para o dicionário, e daí a gente não fica cada um pensando numa coisa. O dicionário diz assim: missão é um encargo, é uma incumbência, é um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Isso é uma missão. E vamos pensar quando o Senhor Jesus deu o que chamamos missão, é na verdade a comissão, que é esse encargo colocado sobre alguém. Isso é uma comissão. Então, a grande comissão que nós chamamos está lá em Mateus 28. Eu vou ler, vou voltar no texto já, tá bom? Mas eu vou falar lá em 28, é um texto muito conhecido, mas os irmãos sabem que eu prefiro sempre evitar, eu prefiro falar de cor, eu prefiro que a gente leia. Então, Mateus lá 28, 19 e 20, o Senhor Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Ponto. Só que essa comissão aqui, ela é dada para uma igreja. Eu não posso sair por aí evangelizando, a pessoa crê e eu batizo. Porque, a não ser que a minha igreja me passou essa autoridade. Porque essa comissão é para a igreja. Então você fala: bom, se é para a igreja, não é para mim, eu vou continuar aqui, homem e mulher. Peraí. Não. Vamos pensar de novo. Só que quando você aceitou Jesus Cristo, e se tem alguém aqui ou aí na internet aí que não tem Cristo, saiba que isso é absolutamente necessário. Porque sem o Senhor Jesus Cristo não há salvação, não há transformação de vida. Mas eu creio que estou falando com a grande maioria aqui, se não todos, que são crentes em Cristo Jesus. Por isso, aliás, hoje é o nosso culto administrativo e culto de ceia, e nós aqui em Vila São José cremos que quem toma a ceia são os membros da igreja local. E para ser membro desta igreja, precisa de ter aceitado Jesus Cristo previamente. Senão não vai ser membro, porque não é batizado. Mas vamos pensar um pouco mais. E eu individualmente? Pastor, peraí, agora eu quero saber. Se isso é da igreja, e eu? E eu, durante o dia, e o que eu faço? Tem alguma missão para mim? Se você está em Mateus comigo, rode um pouquinho para frente e vamos para Atos. Eu já volto, hein? Segundo Reis, hein? Estou marcado aqui. Vamos para Atos dos Apóstolos, logo no começo, no capítulo 1 de Atos, você vai encontrar um versículo que a gente sabe de cor, mas eu vou ler. Atos, capítulo 1, versículo 8. Também o Senhor Jesus disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Então vamos pensar que homem ou mulher, uma vez que aceitou Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, é isso que a Bíblia diz, que quando aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e a partir daí que nós temos o Espírito Santo e temos que ser testemunha. Muito bom, essa introdução aí, pastor, falou, mas volta para 2 Reis. Cadê o dia da mulher aqui? Quero falar para os irmãos aqui sobre 2 mulheres que são mencionadas aqui. No capítulo 5 do 2º livro de Reis, versos 1 e 2. Até o 3, perdão, melhor até o 3. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. As 2 mulheres estão aqui. A menina, uma israelita escrava, e a mulher do capitão. Nesse texto só vamos encontrar essas 2 mulheres. Mas continuemos o texto. E disse esta, a menina, à sua senhora, esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restaurará da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Até aqui. Só que daí, o que o rei, que na época o rei da Síria era Ben-Hadad, o que ele faz? No verso 5 diz: e disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Irmãos, quando essa menina fala isso e o rei assume, ela cria uma crise diplomática. Porque estamos falando de 2 países. Então ela cria uma crise e ele manda essa carta para lá. E veja que interessante, né? Porque quando ele manda a carta, ele fala: olha, eu vou ler de novo. E levou, verso 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, para que o cures da lepra. Ele não pediu. Ele está mandando. E quando o rei, que então era Jorão, era o rei de Israel, o que acontece? Ele recebe a carta. E o que ele faz? Ele fala: não, peraí. Está me pedindo muita coisa. Posteriormente, a gente viu que os reis, irmãos, na Bíblia, né? Conta, mas é porque é a história. Os reis, irmãos, absolutistas, eles mandavam e não queria saber se era possível ou se não é possível. O problema é seu. Você que é um estudante da Bíblia e vai lembrar de Daniel, quando Nabucodonosor, lembra? Ele falou: eu um sonho aqui que eu esqueci. Eu quero que você lembre o sonho e me conte. A pessoa: não, o senhor conta o sonho. Não, eu esqueci. Fala: não, mas você está pedindo que eu vou descobrir o seu sonho e interpretar. Ele é. Aí ele fala: não, a gente não consegue. Ele: então todo mundo vai morrer. Era assim que funcionava o negócio. Não era esse negócio de que, por favor. Não era. Absolutismo mesmo. Então, quando o rei de Israel ouve, no verso 7, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este, Ben-Hadad, envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Então, pelo que deveras notar, ele está falando com o seu conselho, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Vamos pensar aqui no contexto. Irmãos, Síria e Israel até hoje, a Síria e Israel até hoje brigam. Irmãos, aquele problema de fronteira era um problema sério. Eles viviam brigando, irmãos.
Então, por isso que tem uma escrava lá, e eles ainda estão conversando, sabe? Porque não manda. Porque era assim, era uma guerra tensa. Sabe aquela história de que tinha períodos de paz, mas de vez em quando, um deles falava assim, está muito calmo o negócio. Vamos lá mexer com as onças para ver se eles brigam com a gente. Era assim, irmão. O pessoal era muito brabo, não era gente. Sabe a turma do deixa para lá, deixa disso? Não tinha isso lá. Você quer ver como é que surge essa história aqui? Para você ver como é que funcionava. Deixa em 2 Reis 5, hein? Só para você ficar no contexto. Vai para primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Olha como é que funcionava. Verso 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. É o que nós estamos falando aqui, hein? Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel, que então era Acabe. O rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Sabe o que ele está fazendo? Está muito quieto o negócio aqui. Vamos arrumar uma encrenca. Era assim que funcionava, irmãos. E eles vão. Eles vão. Nessa batalha aqui, então para você ver, é só para ter uma ideia, meus irmãos, meus amigos, como que funcionava. Era uma guerra constante. Olha, sabe, esse negócio está bem na fronteira aqui, mas da última vez eles ganharam. Agora nós vamos lá de novo. E vamos tomar para nós. Há uma aliança entre Josafá e Acabe, né? E eles vão lá. Eu vou só relembrar a história. O guerreiro era Acabe, era o reino de Israel, era ele que estava brigando, do norte. Josafá era reino do sul, lembra a divisão do reino? Ele só foi para ajudar. Aí ele pega e fala assim, olha, o Acabe, né, que era o rei de Israel, então na época, fala assim, ó, peraí, eles vão querer me matar, troca de roupa comigo aí. Se veste de rei, eu vou vestir aqui de outra coisa. Vai lutar. Só que um soldado atira uma flecha a esmo e mata o rei de Israel. Capítulo 22 ainda, verso 34. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Está vendo? Era assim que eles brigavam. E aí, irmãos, fala, pastor, e aí? Volta para o 2 Reis, né? 5, você está pertinho aí. 22 está quase no final. E aí, que olhe, os judeus, na literatura dos rabinos, eles têm algo chamado midrash. O que é midrash? Midrash, eles pegam um texto bíblico e eles interpretam meio que espiritualmente. Tá bom? Olha, não é que eles... Vou te falar, o estilo midrash, desse midrash, Paulo faz isso. O que é midrash? Quando Paulo fala, olha, não atarás a boca do boi que debulha. E Paulo fala, Deus não está preocupado com o boi. Entende? Ele interpreta, é que no caso de Paulo, como Deus inspirando, mas isso é o midrash. O que é que a literatura do midrash fala de Naamã? Que Naamã era este homem que atirou a flecha. Por isso que diz que ele... Mas, irmãos, isso, olha, não está na Bíblia, não está na história. Eu acho, pastor Neu, que é bem daquele jeito que ele fala, eu gostaria que fosse assim, e daí ele escreveu. Mas ia ser interessante mesmo. O que nós sabemos só é que, com certeza, Naamã havia ganhado alguma grande batalha. Porque volta para 2 Reis, capítulo 5, que é onde nós estamos. Né? Então, no verso 1, o que diz? Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, pode ser mesmo, pode ser, mas é assim, não tem. O que importa? Ele realmente foi um homem que livrou Israel. Voltando para o nosso texto, até onde a gente estava, lembra?
A menina fala para a esposa de Naamã, a esposa de Naamã fala para Naamã, Naamã vai lá e fala para o rei da Síria, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, o rei de Israel fica indignado e fala assim, ele está buscando ocasião contra mim, está vendo, eu não sou Deus, eu não posso curar ninguém. E mais, lepra, irmãos, lepra, no tempo do Antigo Testamento, não era só a hanseníase que nós conhecemos hoje. Várias doenças de pele, doenças contagiosas, tinham o nome de lepra, sabe? É como você, hoje, nos nossos dias, fala que tem câncer, tem vários tipos de câncer. Então, ele se indigna e fala, não consigo curar. E se eu não curar? Se eu não curar, vai ter uma guerra, ele vai vir aqui, porque ele está mandando o general aqui, ele está mandando o homem, um homem muito, muito, muito importante, praticamente o segundo homem da linha lá de autoridade, um general. O que eu posso fazer? E quando ele fala isso, as palavras do rei, que rasgou as vestes, sempre que alguém no Antigo Testamento rasga as vestes, significa um sinal de grande indignação. É isso que significa. Quando ele rasga as vestes, esta história sai do palácio e chega aos ouvidos do profeta Eliseu. E aí começa o nosso testemunho. 2 Reis capítulo 5, verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha o que Eliseu está falando. Ele chamou para ser autoridade. Vamos só lembrar de onde começa a história? Começa com uma menina do outro lado do país. Sabe, irmãos, quando eu estudava isso, sabe o que eu lembrei? Aí nós homens aqui, sabe que somos nós, né? Sabe aquela que o seu filho fala assim, meu pai é forte, meu pai bate em você? E daí você vai lá? Aí você fala, vou apanhar, mas eu tenho que ir. Irmãos, quando o filho fala isso, é encrenca. Eu já contei essa história quando o Davi era pequeno, estávamos em Manaus, faz muito tempo já. Aí, irmãos sabem que, olha, se eu levantar esse púlpito um pouco mais, já é alto para mim. Eu não gosto de altura, não é assim o meu forte, né? Aí, irmãos, fomos lá num lugar chamado Presidente Figueiredo, tem um monte de lagoa lá. Aí tinha um poço lá, cheio de gente em volta, e uma escada, eu fui subindo, o Davi, pai, vamos pular. Aí eu olhei, irmãos, era o fim do mundo, eu achei que era assim, 1.350 metros, não devia ser, mas para mim era. Aí sabe o que Davi faz, esse menino doido? Ele pula. E ele fala, vem pai. Aí eu parei, né? Eu falei assim, não. Aí ele começa, imagina, acho que devia ter uns, 10, 12 anos. Imagina um menino de 12 anos, vem pai. Aí sabe o que aconteceu? Ele conseguiu um coral. Gilson conseguiu um coral. Todo mundo, pula, pula. E eu lá em cima. Assim, ó. Aí eu falei, o Adolfo estava lá, eu falei, Adolfo, me segura, porque eu tenho medo de altura e não sei nadar desse jeito. Mas sabe o que eu fiz? Falei, ele vai ver que ele tem um pai aqui em cima. Pulei, porque eu sou batista. Já falei assim, Senhor, segura aí que eu já estou indo te encontrar nos ares. Sabe que Jesus vem nas nuvens? Eu falei, Senhor, se não aparecer nuvem aqui, eu subo, porque eu vou descer. Aí eu pulei. É claro que eu mentiria se eu dissesse que o pastor Adolfo me puxou pelos cabelos, vocês não iam acreditar. Mas ele me puxou de alguma forma. Eu imaginei, irmãos, esta história, eu também ri. Porque eu imaginei, Davi, aquele dia você fazendo com isso, que essa menina, ela arrumou a encrenca, ela que arrumou. Ninguém mandou ela arrumar, ela arrumou. E daí, o que Eliseu faz como um bom pai? Eu vou pular. Manda ele vir. Eu falei, ai meu senhor, esse negócio não é muito bom. Mas você tem que pensar o seguinte, por que eu pulei? Porque o Davi, meu filho, como os outros 3, eles tinham que saber que aquilo que ele me pediu era possível eu fazer. Se ele falasse, meu pai vai voar, aí eu falar, não, você sabe que eu não posso fazer, mas aquilo era possível. Embora eu morresse de medo, embora eu não soubesse nadar, mas era possível. Então, para aquela menina, Eliseu era possível ele curar.
E aí você pensa, por quê? Em quem que ela confiava? Irmãos, ela confiava em Deus. E eu não sei o que ela ouviu de Eliseu. E não sei em que época que foi isso. Não sei da cronologia. Mas vamos pensar, ela estava numa terra estranha. Por que é que Eliseu, um profeta do Deus vivo, ia curar um estrangeiro, inimigo? Porque Eliseu, irmãos, ele é daquele Deus que não faz acepção de pessoas. Eliseu ajudou profetas, Eliseu deu azeite para uma viúva que nem da terra era. Então ele sabia. Eliseu era uma pessoa confiável. Tanto assim que quando aquela viúva, que daí era dos profetas, ela chega para Eliseu e fala, olha, eu estou viúva, meus filhos vão ser escravos porque eu estou devendo. Ela procura por quê? Porque ele vai dar uma resposta. O que significava, irmãos? Quando Eliseu, eu não sei o que, como a gente sabe, irmãos, que o profeta do Senhor, ele tinha visões que a gente não tem. Lembra quando uma esposa de um rei foi lá, disfarçada, ele disse, eu já sabia que você vinha aqui. Quando você continuar o texto, eu não vou ler hoje, mas no texto aqui de 2 Reis, o servo dele, Geazi, ele vai atrás, Eliseu fala, meu coração não foi com você, eu sei o que você fez. Então, eu estou imaginando, não está na Bíblia. Mas uma coisa eu sei. Eu imagino porque eu acho que talvez ela soubesse, não sei se Eliseu conhecia a menina. Ela nem tem nome na Bíblia, mas uma coisa eu sei. Eliseu estava em sintonia com ela. O que é sintonia? É o que a gente fala hoje. Fica aqui na mesma página comigo. Vocês usam essa gíria? Fica na mesma página? Ela estava em sintonia. E qual era a rádio? Qual era a onda que sintonizava os dois? Era a fé num Deus vivo. A fé num Deus que faz milagres. Na fé num Deus que faz milagres para o crente e para o descrente. Na fé num Deus que olha para todos como suas criaturas. Esse Deus, ela tinha esta sintonia. E a minha pergunta é, hoje, nós estamos na luta, entre homens e mulheres, infelizmente. Irmãos, saiam dessa luta. Ao invés de guerrear, busquem a mesma sintonia. Você que é crente em Cristo Jesus, tem um lugar, tem um ser, tem uma onda, tem uma pessoa que você pode sintonizar, que é Jesus Cristo. E quando você coloca a sua mesma visão, as coisas vão andar direito. É só você tentar fazer isso. Talvez sua vida esteja fora de sintonia. Pastor, eu não me entendo com meu marido, eu não me entendo com a minha esposa, e às vezes os dois somos crentes, irmãos. Tira a sintonia do seu marido, mulher. Tira a sintonia da sua mulher, marido. Põe ambos na sintonia com Deus. Aí você vê, não importa a distância, não importa a língua, porque as línguas eram diferentes, mas uma coisa você sabe, a ideia é a mesma. Eu vou abrir um parênteses aqui para os membros de Vila São José. Nós estamos trabalhando com missões esse mês. No dia 31, vamos ter uma conferência missionária com almoço missionário. Não é almoço missionário com a conferência. É a conferência com o almoço. Pastor, que prato que eu vou fazer? Não quero nem saber. Eu não vou comer. Eu não quero comer. Eu só quero que você me diga. Vamos falar do pastor Rafael? O que é no Japão? Qual é a dificuldade dele? Vamos falar com o pastor Osmundo? Nas Filipinas, o que acontece? Vou falar em Alvilândia? É uma cidade aqui próxima. Quais são as características de lá? Essa é a ideia. Nós vamos nos sintonizar aonde? Na ideia do Senhor, que é o crente dar testemunho e a igreja ir e pregar e batizar e crescer o reino do Senhor. Então ponha a sintonia, hein? Mas vamos voltar aqui. Volta para o texto, 2 Reis, capítulo 5. Bom, depois que Eliseu fala, manda o homem vir, o homem vem, Naamã vem. Capítulo 5, verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro.
dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Bom, não fazer acepções de pessoas pode ser algo bom ou algo ruim. Por exemplo, às vezes nós chegamos num hospital, eu e o pastor Neil e o pastor Ricardo, e a gente dá uma carteirada, a gente tira a carteira de pastor e fala: a gente quer entrar. Aí é bom ter acepção, porque naquele momento nós somos diferentes, não por nós mesmos, mas pelo cargo, porque o hospital imagina que você vai fazer uma visita religiosa. Então, mas o normal é não ter acepção de pessoas. Então, quando chega alguém mais rico ou mais famoso, ele fica no mesmo lugar que os outros, sem acepção de pessoas. O que Eliseu fez? Veio o general. Pensa, irmãos, vou chamar assim, olha, o vice-presidente do outro país chegou. E ele manda um mensageiro, talvez o próprio Geazi. Vai lá e fala para ele: ó, mergulha 7 vezes, rapaz, vai embora para tua casa. Naamã, como general, ele tinha todas as pompas e cerimônias de um exército, que sempre teve, não é recente. Tinha as pompas e cerimônias. Então, ele esperava uma visita a recepção de um chefe de Estado. Pode ver, quando é chefe de Estado que vem, tapete vermelho, a guarda vai lá com aquela, sei lá como é que chama, aquela espada lá, eles vão lá, se preparam. É uma recepção disso. Eliseu não faz nada disso. Fala: vai lá, meu, toma um banho no rio lá 7 vezes e volta. Naamã fica bravo, né? Ó. Verso 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará a mim, o leproso. Não são, porventura, os 2 rios lá de Damasco, Abana e Farpar, melhores do que tudo quanto é água que tem aqui em Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos, os soldados, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Mais uma vez, nós estamos vendo que o Senhor Deus, Ele cuida de todas as criaturas. Não tem privilégios para nós neste mundo. Vamos sempre lembrar da profecia do pastor Neil. Se você está num avião, metade é crente, metade descrente, o pastor Neil já profetizou que se o avião cair, morre você também. É a profecia dele. Vai morrer se cair todo mundo. Não vai chegar, metade não cai e metade cai. Cai. E o apóstolo, e a profecia dele que eu estou brincando, porque o apóstolo Paulo já falou isso. Vamos lá para Romanos. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, no versos 11 e 12 diz: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem acepção. Se você, eu não sou crente, Deus pode te abençoar. Entrega a sua vida para Cristo. Só tem que pensar nisso. Entrega a sua vida para Cristo. Se Deus tocou no seu coração, responda a Ele. Porque não há acepção. Mas pastor, eu sou um pecador. Não importa, eu também sou. O Senhor Deus, Ele muda a nossa vida. Ele tem o poder de mudar. Ele pode mudar. Ele não muda a vida do crente, Ele muda a vida do incrédulo para que ele se torne crente. E a partir daí a vida dele muda. A vida dele muda. Por isso que o passado da nossa vida antes de ser crente não importa muito para a gente. Eu fico muito triste quando eu vejo um crente contando as glórias do seu passado. Irmãos, não pode ter glória no passado.
Ah, porque antes de ser crente eu fazia isso. Não esquece o que você fazia. As coisas velhas passaram e fez tudo novo. A analogia que as pessoas fazem do crente, tem uma analogia interessante até, né? Porque a lagarta, ela vai se transformar, ela vai entrar no casulo e vai virar uma borboleta, né? Essa é a ideia. E é uma analogia interessante, porque, irmão, se você já é um crente, se é uma borboleta, voa, para de se arrastar igual a lagarta, esquece o passado, deixa lá atrás. Não quero nem lembrar o que aconteceu no passado, não importa. Aquilo acabou. O sangue de Jesus me limpou daquilo. Então, é isso que acontece. Naamã, sendo mesmo estrangeiro, até inimigo de Israel, mas Deus o cura. E aí, você fala, bom, pastor, e aí você falou tudo isso, e cadê as mulheres? Agora eu vou começar a mensagem do Dia das Mulheres. Vamos lá. Volta lá para o capítulo 5, vamos voltar lá. Agora Naamã foi curado, já vimos toda a história. Vamos na primeira mulher. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem era herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, a menina, a sua senhora, esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, Naamã talvez nem tivesse contato com essa menina. Ela devia trabalhar como uma doméstica lá, uma escrava, ajudando nas casas. Mas a esposa de Naamã tinha contato com ela. E quando essa mulher escuta, o que acontece? E aí vai você, mulher. A mulher de Naamã não era general. A mulher de Naamã não tinha ido na guerra. A Bíblia não diz que a mulher de Naamã era uma grande mulher em Israel. Não, o seu marido que era. Mas aquela mulher, ela tinha uma coisa. Ela tinha atenção à sua casa. Ela percebeu que a palavra daquela menina podia ser a cura do seu marido. O marido estava preocupado em proteger o que? A nação. E ela, preocupada em proteger sua família. Dia da mulher, eu imagino, né? Olha, se você recebeu o versículo bíblico, mas 100% de certeza, um versículo estava em Provérbio 31. Não tem jeito. Não tem, irmão. Se você não recebeu, alguma coisa está errada, hein? Porque tem que ser Provérbio 31, a chamada mulher virtuosa. Mas eu não sei se você recebeu este que eu vou ler agora, que é o que eu queria passar para você, que pode ser a esposa ou essa coadjuvante. Sabe o que é coadjuvante? É que não é o protagonista, né? Agora tivemos a entrega dos troféus lá do cinema, tem lá melhor ator coadjuvante. Quem é? É o que não é protagonista, mas ele faz o seu papel muito bem. Aquela mulher não era protagonista, mas ela sabia fazer o papel. Provérbios 31. Vamos lá para a mulher virtuosa, hein? Se você vai procurar na Bíblia hoje, deve estar tudo manchado aí, deve estar amarelo, de tanto que você virou para lá e para cá hoje. 31, verso 27. A mulher virtuosa, falando disso, no verso 27, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Vamos lá. Essa mulher, ela estava atenta ao seu marido. Vamos fazer a nossa viagem fora da Bíblia? Vamos lá. Eu escutei que chá de não sei o quê. Toma esse chazinho, marido. Escutei que a pomada, o bálsamo, Gileade, era lá a disputa entre Síria. Olha, tem um bálsamo lá que diz, passa isso, marido. Quando ele vai para a guerra, se cuida, marido. A preocupação dela, a casa dela, essa é a mulher virtuosa. Ela é atenta. Ela percebe as coisas que às vezes o marido não percebe, por estar preocupado por outra coisa. Talvez esse seja o papel de uma mulher especial. E nós vemos outra característica. A Bíblia só diz assim, voltando aqui, para o capítulo 5, né?
Aqui só diz assim, ó, eu vou ler o verso 3 só para você ver. E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor, ó, a menina falando para a mulher do Naamã, tá? E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. No verso seguinte diz, então Naamã foi. A Bíblia não diz. Mas será que ele falou, tem certeza, mulher? Para de besteira, mulher. Lá em Israel não tem nada, porque lembra? Ele menosprezava Israel, hein? Ele menosprezava. Ele falou aqui, ó, os rios lá da Síria são 1 milhão de vezes melhores que essas águas, qualquer água aqui. Lembra? Ele menosprezava Israel. Mas, curiosamente, pelo texto, a mulher fala e imediatamente ele ouve. A mulher fala e sabe o que ele faz? Irmãos, ele vai diante do rei. Você imaginou? Ele podia passar a maior vergonha. Ele podia falar, Naamã, lá que você é bobo, para com isso, rapaz. Você acha que vai ter alguma coisa lá? Ele vai, confiando em quem? Na palavra da mulher. Você confia na palavra da sua mulher? Você, mulher, é confiável a tal ponto do seu marido ir diante do rei para falar alguma coisa que você falou? Você filtra as notícias que vão para ele? Ou será que passamos fofoca? Será? Passamos as fake news aí para o marido? Será? Mulher, a mulher de Provérbios 31, ela tem uma característica, atenciosa, filtradora de detalhes. E ela passa, e o marido imediatamente vai, a Bíblia nem diz o caminho. A Bíblia não diz que ela falou para Naamã, a gente só deduz do texto. Porque só fala que a menina falou, ela falou e Naamã já foi direto. Acabou. Acabou. Eu quero desejar um feliz dia às mulheres. Feliz dia da mulher atenciosa. E se você falar, pastor, eu ainda não sou, pois leia mais a Bíblia e preste mais atenção. Preste mais atenção. Não só no seu marido. Não estou dizendo que você é empregado do seu marido. Não, não, não. Preste atenção no bem da família. Não é só a roupa aqui. Não é só por isso. Não estou falando disso. Estou falando de tudo. Negócios, vida espiritual. Irmãos, o seu marido é aquele que vai falar, mulher, tem que trabalhar. Você é que vai falar, as crianças longe da igreja nós vamos apanhar quando eles ficarem grandes, hein? Nós vamos sofrer. Porque a gente está vendo aí o pessoal que criou, os meninos levando para a igreja, agora eles estão fora, imagina se não levar. É você que vai falar isso. É você, a mulher sábia, o que a Bíblia diz? Ela edifica. E a mulher tola? Derruba, destrói. Aquela mulher, ela edificou. E apesar de, note, hein? Note uma coisa. Sabe aquela música, Tua Graça Me Basta? Diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Lembra dessa música? Eu não preciso. Lembra, né? Eu acho que aquela música, eu não conheço o autor, mas eu acho que foi feita por uma mulher. Eu não preciso ser reconhecida. Porque nem nome aparece aqui dessas duas. Já notou? A mulher não aparece o nome. Qual o nome dela? Esposa de Naamã. Não tem nome. E a que salvou lá, qual o nome? Menina. Não tem nome. Mulher, você pode ser aquela que, dependente da graça, que não precisa ser reconhecida. Porque da mesma forma que o Senhor Deus colocou a história de duas mulheres aqui, se você prestar atenção, o que a Bíblia diz que ele era grande homem, na verdade a Bíblia está falando aqui das grandes duas mulheres. Não ganharam guerra, mas conseguiram mudar o destino de um homem de tal forma importante para o Senhor Deus, que ele relatou na Bíblia. Pense nisso. Não precisa ser reconhecida por ninguém. Porque se você tem a graça de Deus, isso te basta. Isso te basta. Se você está fazendo o seu papel, mesmo que o seu próprio marido não te reconheça, fique tranquila. Tem um Deus escrevendo sua história. E ele vai saber o lugar. Porque dia 8 de março não é o dia celestial da mulher.
Pode ser internacional, mas celestial não. Porque o dia celestial da mulher é todo dia, desde que Eva foi criada. O Senhor Deus olha para nós todos os dias. Então você, mulher crente atenta, eu digo, feliz dia da mulher atenta. Feliz dia da mulher especial. Feliz dia da mulher que não tem um nome, mas que depende da graça de Deus. Feliz dia da mulher confiável. Esse que eu queria desejar para você, um feliz dia das mulheres. Mas eu falei duas. Tem outra mulher aqui na história. O capítulo é enorme aqui. E essa mulher, e as duas somem, hein? Ó, o capítulo tem 27 versículos aqui. Mas as mulheres somem logo de cara. Logo de cara. Mas Deus registrou. Volta lá. Capítulo de novo. Verso 2. De 2 Reis 5. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma menina. O que eu acho interessante da fala desta menina, ou alguns veem donzela, veem moça, mas enfim, alguém bem jovem, é que ela não usa talvez, quiçá, ela fala com uma absoluta convicção. O profeta Eliseu curaria ele da lepra. Não é possível. Às vezes a gente tem medo de falar as coisas, mas ela tem coragem e ela afirma. Talvez por ser nova, não pensou na crise diplomática que ela estava crescendo, que ela estava falando. Talvez ela nem pensasse que Naamã ia tomar tão a sério aquilo, embora seja certo, de levar ponto do rei. E que o rei tomaria tão a sério que mandaria embaixador para outro país. Era uma coisa muito grande para alguém que era uma escrava. Mas ela tinha certeza. E eu vou dizer de novo, fora da Bíblia, a Bíblia não diz, mas eu tenho uma convicção que aquela menina tinha tido uma experiência com o Deus vivo. Certeza, irmãos, porque nós lembra de capítulo 1, verso 8? Nós vamos ser testemunhas. O que diz Atos 4:20, quando eles são presos? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso é ser testemunha, irmãos. Testemunha é isso. Atos capítulo 4, verso 20. Vou lá, eu vou ler porque... Já falei, de decor eu não gosto muito, eu prefiro ler. É Atos capítulo 4, verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora, se você, mulher ou homem, não tem experiência com Deus, não pode falar. Você não viu nada? Não viu nada. Qual é a sua conversa? Depende, olha, tentei assistir algum programa de TV, algum jornal. Tem um canal que só fala de carnaval. E tem outro que só fala da menina que morreu lá. Aí tem que sair, porque não tem jeito. Desde manhã até a noite é a mesma coisa que está passando. Hoje foi só isso o dia inteiro. Só isso, não mudou. Não mudou. Mas eu não quero falar disso. Sabe por quê, irmãos? Vamos pensar. Aquela mulher, aquela menina, ela era uma escrava. E não foi assim, sabe? Eu sei que algumas pessoas, talvez até aqui na igreja, foi aquela que morava num lugar muito pobre, aí a mãe, a tia, a avó, a vizinha, trouxe para morar em outra cidade, para ter uma vida melhor, e aí fala, mas daí eu sofri, porque ela me maltratava. Não foi assim. Ela foi arrancada da família. Talvez órfão de pai e mãe. Ela tinha tudo para falar dos horrores da guerra. Mas o que ela fez? Desligou a televisão. Não quero falar da morte. Não quero falar do carnaval. Eu quero falar do Deus vivo. Porque é isso que eu vivo. É isso que eu vejo. E o que você está vendo? E de novo, preparando para missões. Eu vou ter que falar, né?
Você tem igrejas com um bloco de carnaval, irmãos. Mesmo quando eu partir, não façam isso, irmãos. Não vão nesse negócio. Irmãos, não desviem. Você tem o ano inteiro para falar de Cristo. Não vai falar de Cristo, não adianta, irmão, você ir num lugar ruim, não adianta. Bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, fica na sua. E outra, não sei quantos policiais por causa da morte de uma moça, e tá certo, hein? Olha, por favor, tem que ir. Mas já que estamos em missões, irmãos, tem país que mata cristão todo dia e ninguém investiga. Matou. Porque é cristão. Acabou. Acabou. Ninguém está pondo no jornal e não precisa de pôr. O que você tem visto e ouvido? Ela falou do que ela via. Ela sabia que tinha um Deus que curava. Ela sabia que Eliseu, aquele profeta, era aquele que ajudava. Era aquele que multiplicava azeite de viúvas. Era aquele que atravessava as fronteiras. E outra coisa, onde Eliseu vivia no reino do norte, um reino que sempre foi apóstata. Todos os reis do reino do norte eram ruins, não teve nenhum bom. E ele estava lá. Só que ele era diferente. Ele era diferente. Assim como quando Jesus veio à terra e as pessoas disseram, a gente nunca ouviu palavras como esta. A gente nunca viu alguém fazer o que esse homem faz. A gente nunca percebeu alguém com tanta compaixão de pecadores. Esse deve ser você, meu irmão e minha irmã. O que tem visto? Ele representava isso. Sabe o que ela estava falando? Ela estava dizendo, estou em sintonia com Deus. Ela sabia da guerra de Israel, claro que sabia. Ela era vítima da guerra de Israel. Mas o que é que ela interessava? Vamos lá para Jeremias. Mais tarde, Jeremias escreve o seu livro. Vamos lá em Jeremias, Isaías, Jeremias capítulo 9, tá? Jeremias 9, mas eu estou com o dedo aqui, eu vou voltar aqui já, vou ler só um versículo, tá? Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, aquela menina, se tem um nome para dar para ela, da mulher virtuosa, é a mulher de fé. E eu queria dizer para você, não feliz dia da mulher. Irmãos, olha, me desculpem, esse negócio de data é muito ruim para mim, sabe? Porque, as mulheres merecem, irmã, desculpa, pecadoras e pecadores, o tudo para o inferno se não tiver Cristo. Não merece nada, só merecemos pelos méritos de Cristo. Que é isso? O nosso poder está na fé. O justo e a justa, o homem e a mulher, viverão pela fé. É aí que merece. A mulher merece, sim, ser um bom, feliz e grande dia das mulheres. De fé. De fé. Talvez sua avó, talvez sua mãe, talvez sua tia, talvez alguma mulher que te levou a Cristo. Muitos de nós viemos a Cristo nas mãos de uma mulher. É muito comum isso. Eu acho que até a maioria de nós, talvez, se fizer uma enquete, vieram na mão de uma mulher. Quantos de nós aqui, quer seja como eu, pela namorada, nem eu pela mãe, talvez? Por que não? Irmãos, é aí que é o dia da mulher. É o dia da mulher de fé. Então, feliz dia da mulher de fé. E aí eu quero falar com você. Mês de missões, hein? Vamos lá, pastor, eu quero fazer um curso para ser missionário. Isso. Missão transculturais. Está ótimo. Tem que fazer, irmãos, é bom. Se Deus vai usar, eu não sei, hein? Porque essa menina não sabia falar o siríaco. E era um problema, hein? Se você lembrar um pouco atrás, aqui você conhecendo da Bíblia, quando os generais sírios vão falar com Israel, eles falam em hebraico. Não, não precisa falar em hebraico, não. Fala, queremos falar, se eles sabiam. Eram duas línguas. Se ela era uma menina, talvez ela não soubesse a linguagem. Então ela não teve essa
missão, esse preparo de língua? Provavelmente ela não teve preparo também para viver na Síria, outros costumes, outros deuses. Talvez ela não foi com certeza preparada para ser escrava. Não foi, porque a gente treina na guerra para ganhar e nunca para perder. Qual era a única coisa que ela tinha o preparo? A única. Capítulo 5, verso 3. E a menina disse à esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esta é a missionária. Essa é a que testemunha. Essa é a mulher de verdade, que não tem o preparo. Vou brincar, hein? Que queima o arroz, que não sabe lavar roupa, mas que tem fé. O resto ela aprende. O que ela fazia lá eu não sei. Mas o que ela precisava saber, ela já levou. E o que ela levou? Ela levou a fé. Esse é o maior preparo. Você pode fazer missão Novas Tribos, Jocum, sei lá, portas abertas. Pode e deve fazer, hein? Sem fé, sabe qual é o valor disso? 0. Pendura na parede o seu diploma, que não vai te valer para nada. Porque o principal curso do missionário e de uma missionária chama-se fé em Deus. Porque você não pode falar, então, de uma coisa que você não sabe. Então, se você é homem ou mulher, adulto ou criança, não importa, jovem ou velho, mantenha a sintonia com Deus, seus propósitos. Leve na sua bagagem a fé e a credibilidade. Toda a história que nós vimos hoje baseou em 2 mulheres que tinham uma coisa social, hein? Além da fé, a menina tinha, a esposa não. A Bíblia não diz que a esposa de Naamã tinha, mas as 2 tinham credibilidade. As pessoas acreditavam nela, ou nelas. As pessoas acreditam em você? Se não acreditar, tem algo errado. Nunca vai conseguir ser missionário. Se as pessoas não acreditam, as pessoas têm que acreditar em você. A mulher que tem fé, a mulher que tem credibilidade, mesmo que não reconhecida, Deus faz delas, mesmo sem nome, grandes mulheres, ao ponto de estar registrado na Bíblia. Feliz dia da grande mulher que tem uma grande fé. Esse é o nosso mês missionário. Vamos pensar nisso. Nações morrendo, pessoas do Brasil morrendo sem Cristo. E nós temos que só fazer uma coisa: falar da nossa experiência com Deus. Você tem? Feliz dia da pessoa de fé. Vamos orar, espero que você pense bastante no nosso dia da mulher. E parabéns para as mulheres, parabéns para vocês, que sejam pessoas de fé. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos aqui homens e mulheres, crianças e velhos de fé. Pai, que nós possamos estar em sintonia contigo, conhecer-te e saber que Tu és Deus, e saber que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que traça a nossa vida e nos dirige por caminhos bons. O Senhor é o Deus de justiça e amor. Pai, sabemos que por algum propósito Teu, há pessoas que estão morrendo, Senhor, sem o conhecimento de Cristo, perseguidas neste mundo. Eu te peço que o Senhor tenha compaixão e que desta igreja, Pai, eu te peço por esta igreja, que é o mundo que a gente conhece, possam sair pessoas, Pai, não escravas, mas missionárias,
Possam sair pessoas, Pai, não que saibam comentar notícias ou eventos, mas que saibam falar de Ti, o Deus vivo que nos deu vida. Nós queremos, ó Pai, ser pessoas que imitem ao Teu Filho Jesus e que as pessoas possam nos imitar quando fizermos isso. Nós oramos, Pai, em nome desse Teu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Amém.